Conversas com Binder. Olá, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje vamos falar sobre os filmes jovens dos anos 80, parte 2. Na primeira parte, nós focamos mais no filme dos Trapalhões, contamos alguns casais da época bastante inusitados, como Supla e Angélica, da Escola Atrapalhada, por exemplo. Também tivemos um outro casal, Xuxa e Sérgio Malandro. É verdade, já formaram um casal em filmes jovens nacionais dos anos 80. E agora vamos continuar. Vamos falar mais sobre os filmes em detalhes, como Bete Balanço, Menino do Rio. Temos também Rádio Pirata, Rock Estrela, que Léo Jaime participou. Inclusive, Rock Estrela tem uma coisa engraçada, que ele parece um filme feito atualmente, retratando a década de 80. Quem assistir Rock Estrela vai perceber isso. Bom, mas enfim, Luffy, para começar, fala um pouquinho sobre um diretor muito importante da época, que você queria ter falado na outra edição e a gente não conseguiu por conta do tempo. Queria que você começasse agora com isso, Luffy. O Lael Rodrigues, para quem não conhece, era um diretor carioca, um cineasta carioca, que morreu jovem também, morreu em 89. E antes de morrer, ele dirigiu 3 longas que eu chamo de uma trilogia carioca, né? Que é o Bete Balanço de 84, Rock Estrela de 86 e Rádio Pirata de 87. Esses 3 filmes são muito parecidos entre si. Cada um deles é estrelado por um casal de atores jovens da Globo, né? Cada um é um casal diferente. No primeiro, Bete Balanço é Débora Bloch com Lauro Corona. No Rock Estrela é Malu Mader com Diogo Vilela. E no Rádio Pirata, Jaime Periar com Lídia Brondi. Olha as duplas. E em cada um deles você vai ter participações verdadeiras de astros do rock nacional. Então no primeiro tem o Cazuza, com o Barão Vermelho, na época ainda com o Barão Vermelho. No segundo é o Léo Jaime, que você já lembrou hoje, né, Ângelo? E no último é a Marina Lima, que aparece no Rádio Pirata. E tem outras participações especiais. No Rock Estrela tem a Vera Mossa, que na época era uma estrela do vôlei. A Vera Mossa é a mãe do levantador Bruninho, da Seleção Brasileira de Vôlei, filho do Bernardinho, que era o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. E no primeiro filme tem o Diogo Vilela, também aparece a Maria Zilda. Eram elencos bem interessantes. No Rádio Pirata, de elenco mesmo, forte a Lídia. Tem a Maria Zilda também no Rádio Pirata. Tem o José de Abreu, vários atores. Uma atriz que frequentemente aparecia nesses filmes jovens dos anos 80 é a Cláudia Magno. Ela está em algum desses que nós citamos aí? Não, a Cláudia Magno não aparece nesses filmes. Ela aparece no Menino do Rio e Garota Dourada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a trilogia do Léo Rodrigues é isso. Eram filmes jovens, com essa trilha do rock nacional que estava explodindo na época, e com essas cores da New Wave brasileira, né? Então, aquelas cores cítricas, né? Tudo muito vermelho, laranja, abóbora, verde-limão, né? Aquela coisa quadriculada, né? Então, eram filmes bem interessantes que foram feitos nessa época. O Léo Rodrigues deixou uma marca muito interessante. Pena que ele morreu jovem, né? Podia ter feito muito mais coisas depois, deixou essa trilogia que é bem marcante. Bom, no filme Bete Balanço, a protagonista é Débora Bloch. Imagino que ela deveria ter uns 18 anos de idade, bem começo de carreira dela, né? Eu li em algum artigo da época que a Paula Toller, do Kid de Abelha, foi convidada para o papel de Bete Balanço e acabou recusando. Isso procede, Luffy? Na época do Bete Balanço, ela já era cantora, né? Então era natural convidá-la. Mas eu acho que ela recusou porque ela disse que ela não era atriz. Que ela era uma cantora, mas não sabia atuar. Então acabaram entregando o papel para Débora Bloch, que é o contrário, né? Uma atriz que, então, no filme ela canta. Mas a Débora Bloch sai muito bem no filme cantando, né? Eu acho que é bem legal a participação da Débora. É um trabalho bem legal dela, um trabalho jovem da Débora Bloch, né? Ela que hoje é uma atriz veterana, né? E na época ela estava começando no cinema nacional, a Bete Balanço, a Débora Bloch. Né? Inclusive a música Bete Balanço do Barão Vermelho foi feita especialmente para o filme. Foi feita para o filme, exatamente, e não o contrário, né? O filme aproveitou, a música foi feita para o filme. Beleza, então falamos sobre Bete Balanço, um pouco de Rock Estrela, e agora queria que você falasse do filme que até foi o cartaz desse podcast que a gente montou, né? Que é exatamente, que marcou muito a época, um filme jovem nacional dos anos 80, que é o Menino do Rio.
O Menino do Rio já é uma outra, não é uma trilogia carioca, é um duo carioca, né? Que é Menino do Rio, de 82, 81, 82, e a continuação, que é Garota Dourada, de 83 e 84. Esses filmes têm a particularidade de terem sido dirigidos pelo Antônio Calmon, um cineasta dos anos 70, bem veterano. Nos anos 80 ele dirigiu esses dois filmes, e na sequência ele foi para a televisão, escreveu o seriado Armação Ilimitada, e depois escreveu novelas como Top Model, Vamp e muitas outras, né? Então, Menino do Rio e Garota Dourada são filmes que têm muito a ver com a Armação Ilimitada. Na verdade, esse universo do surf, dos jovens cariocas também, com rock, não sei o quê, vai para a televisão através do Antônio Calmon e vira o seriado Armação Ilimitada, que ainda por cima tem o André de Biasi como um dos protagonistas, que ele também era protagonista dos filmes, né? Eu lembro bastante dele como Lula, né, na Armação Ilimitada, o Cadu Moliterno, o Juba, mas queria que você falasse mais sobre os papéis que o André de Biasi teve nesses filmes jovens dos anos 80, ligado a surf. Como é que eram os papéis dele? No Menino do Rio e Garota Dourada, ele interpreta o surfista Valente, que é um surfista romântico, que no primeiro filme ele se apaixona pelo personagem da Cláudia Magno, que é exatamente o que perguntaram aqui para Cláudia Magno. No segundo filme, eles se separam e ele se apaixona pela Bianca Byington, que era outra atriz jovem que estava surgindo ali naquele momento. E na série Armação Limitada, ele muda de personagem. Vira o Lula, né, o famoso Lula, surfista, que faz parceria com o Juba, do Cadu Moliterno. Só que nos filmes do André de Biasi, ele era só um surfista. Na série, eles não são só surfistas, né? Eles voam de asa delta, era muito bom. E Menino do Rio e Garota Dourada são filmes clássicos. Também tem participações de astros do rock, quer dizer, Menino do Rio acho que não tem participação de ninguém. Mas no Garota Dourada tem a Marina Lima também. A Marina aparece como uma mulher meio motoqueira, né? E tal. E tem outras pessoas que aparecem. André Beltrão aparece no Garota Dourada, fazendo uma personagem meio nerd, que se envolve com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro de novo. Sérgio Malandro, no primeiro filme, no Menino do Rio, ele interpreta o melhor amigo do André de Biasi. E no segundo, ele é esse mesmo personagem que se apaixona pela André Beltrão. Ô Luffy, me diz uma coisa. Um outro ator que era um ícone da época, tanto na música como no teatro, na televisão, era o Evandro Mesquita. Ele tá em algum desses filmes aí? Sim, no Menino do Rio, o Evandro Mesquita ele e a Cissa Guimarães fazem um casal de amigos do André de Biasi no primeiro filme. Mas depois o Evandro Mesquita, eu acho que ele não aparece nesses outros filmes, apesar que tem muito a ver com ele, né, com a Blitz, né, que é a banda dele. Mas eu acho que de filme mesmo ele fez dessa safra, acho que o Evandro Mesquita só fez o Menino do Rio mesmo. Outra coisa que também, você falou da Blitz, mas é legal falar a presença dessas bandas da época e músicos, né? Lobão, sempre presente, Marina Lima, daí tem a banda Metrô também que participa de algum filme. O Léo Jaime tá em todas, né? O Léo Jaime, inclusive foi o Léo Jaime que apresentou o Cazuza pro Barão Vermelho, enfim. E o Léo Jaime tá em todos os ambientes dessa época dos anos 80. Exatamente. Era esse pessoal do rock nacional do eixo Rio-São Paulo era muito forte nessa época. Ainda a gente não tinha, nessa primeira metade dos anos 80, a gente não tinha ainda o rock de Brasília, por exemplo, com Legião Urbana, essas bandas que vão surgir mais a partir de 85, 86, né, que vão explodir. Também não tinha ainda o RPM, porque o RPM explode em 85. Então essa primeira metade da década ainda era essa galera aí. Evandro Mesquita, Blitz, Lobão já existia, Cazuza com Barão Vermelho, Marina Lima já tinha. As bandas eram essas. Aliás, eu lembrei que o Lobão também aparece no Bete Balanço. Ele aparece cantando a música Me Chama. Daí uma parte que a Bete Balanço entra no estúdio e aí eles falam, ei, o que você tá fazendo aqui? Ela, não, eu sou prima do Lobão, ela fala, né? Enfim, é uma parte muito engraçada. Que a Virginie canta a música Johnny Love em parceria com o Léo Jaime no filme, né? Então eles fazem esse dueto. Mas Rock Estrela, tem a banda Metrô. No fim, todos esses filmes sempre tem uma participaçãozinha de algum astro do rock que estava brotando ali, né? E Luffy, muita gente lembra também do Guilherme Fontes nesses filmes nacionais dos anos 80, os jovens. Você tem para falar sobre a participação dele nesses filmes? O Guilherme Fontes, em 86, ele fez um filme chamado A Cor do Seu Destino, que ele faz um triângulo amoroso com André Beltrão e Julia Lemertz. E que ele é um adolescente, é um filme que tem a ver com a ditadura militar. Ele faz um garoto que volta para o Brasil porque ele ficou exilado durante os anos 70 porque os pais eram guerrilheiros e tal. Mas é um filme bem jovem, que tem a participação, se eu não me engano, da banda Biquíni Cavadão. Uma outra banda importante do período. Então, o Guilherme Fontes, em 86, fez esse filme, A Cor do Seu Destino,
Em 87, ele fez esse que o Luiz falou, que ele toca sax, que chama Um Trem para as Estrelas, que tem o Cazuza. O Cazuza aparece nesse filme também como ator. E ele é um garoto que quer tocar sax, quer vencer como saxofonista, tal, tal, tal. É um filme do Cacá Diegues, de 87. E no ano seguinte, ele faz Dedé Mamata, em 88, que também tem a ver com a ditadura. É um filme que se passa nos anos 70, na ditadura. Então aí ele é um jovem em plena ditadura. E aí ele tem um triângulo amoroso com a Yara Janra e a Malu Mader, em Dedé Mamata. Isso. Bom, e uma outra atriz que aparecia muito nos anos 80 é a Patrícia Travassos. Ela tá em algum filme desses aí, Luffy? Eu acho que não. Eu acho que a Patrícia Travassos ela ajudava o Evandro nas músicas da Blitz, porque ela era a mulher do Evandro na época. Na época da Blitz, o Evandro Mesquita era namorado, enfim, casado, sei lá, com a Patrícia Travassos. Mas ela, nos roteiros dos filmes, acho que ela não participou. Outro filme legal também é Sete Vampiras, né? Tem o André Beltrão nesse filme, tem a Lucélia Santos, Pedro Cardoso, tem uma galera legal. As Sete Vampiras também é um filme jovem interessante dos anos 80. Outro filme também da época, que nós não falamos muito, é o Rádio Pirata, com a Lídia Bronde e o Jaime Peliardi. Queria que você falasse por que esse filme chama Rádio Pirata. Tem alguma coisa a ver com o RPM, a música e o disco ao vivo do RPM Rádio Pirata? Porque eles montam realmente uma rádio pirata para falar mal do governo e de umas negociatas. Aliás, o filme é bem atual, Rádio Pirata. Se a gente assistir agora, Pois é, praticamente. tá. Mas o personagem do Jaime Periar, ele trabalha numa empresa e descobre um grande esquema de corrupção com assassinatos, uma coisa super brutal. E aí ele quer denunciar esse esquema. Então ele com a namorada, que é a Lídia Bronde, eles montam uma rádio pirata para denunciar os crimes, né? É um filme bem político, Rádio Pirata, embora tenha esse teor jovem, né? Então é por isso que chama Rádio Pirata, não tem nada a ver com a RPM. A música tema de Rádio Pirata é a música Brasil, com o Cazuza cantando, a música dele cantando. Isso um ano antes da novela Vale Tudo, aí virou a abertura da novela. Então, na verdade, pouca gente sabe disso, mas quando a novela Vale Tudo estreou, a música Brasil já tinha sido cantada pelo próprio Cazuza um ano antes no filme Rádio Pirata, que é o tema do filme. Bacana, a gente falou muito sobre Lobão, citamos várias bandas que apareciam nos filmes na época, mas tem um inglês aí nessa história que canta em português, que estava em todas também, especialmente no começo dos anos 80, que é o Richie, o inglês Richie, o cantor. Então eu pergunto pra você, Luffy, o Richie aparece em algum filme desses aí ou não? O Richie aparece no Garota Dourada. A última cena de Garota Dourada, a última sequência, é um festival de rock que acontece, acho que no Pão de Açúcar, né, no Morro da Urca, se eu não me engano. E aí tem participação de várias bandas, aparece o Hit cantando, e no final o Guilherme Arantes tocando no piano a música Era Uma Vez um Verão, que é a última cena quando o André de Biasi e a Bianca Baiton finalmente ficam juntos, né? Porque durante o filme a Cláudia Magno reaparece como a ex-mulher dele e atrapalha um pouco, mas no final eles ficam juntos, o André de Biasi com a Bianca Baiton, né? Isso no Garota Dourada, né? Outro cara que marcou pra mim muito esses filmes na época, na minha infância, foi o Ricardo Graçamelo, filho da Marília Pêra. Conta um pouquinho pra gente a história dele aí. O Ricardo Graçamelo é filho da Marília Pêra, né? E ele estreou no filme Menino do Rio, fez um grande sucesso com o personagem Pepeu, só que o personagem morre no filme. Então, na continuação, que é Garota Dourada, para poder aproveitar o sucesso do ator, eles inventam um irmão gêmeo que aparece e que ele interpreta, que é o Kid, né? Kid, acho que é Kid. Que ele... acho que é Kid mesmo o nome dele. Ele é um irmão gêmeo, porque eles tinham que aproveitar o ator e o outro tinha morrido no outro filme. Então ele surge como irmão gêmeo para poder participar ali. Do irmão gêmeo não, o irmão mais velho, só que é o mesmo ator, né, que interpreta. Ricardo Graçamelo. E o Ricardo Graçamelo, ele teve uma carreira muito meteórica nessa fase. Mas depois ele deu uma sumida. Ele ainda se apresenta, ele tem banda, canta, produz música, mas ele saiu um pouco da grande mídia, né, o Ricardo Graçamelo. É isso aí, obrigado mais uma vez, Luffy. Lembrando que esse papo tá tão interessante sobre filmes jovens nacionais brasileiros que acabou virando uma trilogia. Então na semana que vem você acompanha aqui Conversas com Binder, o Luffy Stefan, Luffy Lufístico. Nós vamos voltar com a terceira parte na semana que vem para fechar essa trilogia, os detalhes aí que ainda faltam falar sobre esses filmes. Lembrando que você pode participar do Conversas com Binder Instagram, que é o Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, Comando na Mídia. O nosso site é o Comando News. Quem quiser seguir o Luffy Stefan, é o Luffy_Lufístico no Instagram. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.